Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram mais esta semana? Vamos invocar a presença da Santíssima Trindade para dar início a mais este encontro de espiritualidade missionária, no qual nós seguiremos rezando e refletindo sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos rezar com o texto bíblico proposto para hoje na primeira leitura, que é do livro dos Atos dos Apóstolos, começa no capítulo 12, versículo 24, e vai até o capítulo 13, versículo 5a. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram. Impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vejamos que já lá nos Atos dos Apóstolos se fala de liturgia. O texto narra que eles celebravam a liturgia em honra ao Senhor. E que também jejuavam, estavam, portanto, em oração. E enquanto eles rezavam, o Espírito Santo se manifestou pedindo a eles que separassem 2 de seus discípulos para uma missão especial. A igreja, desde os seus primórdios, era dócil, obediente ao Espírito Santo, porque é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo quem conduz a igreja e a missão da igreja. Às vezes nós queremos realizar a missão do nosso jeito, né? Queremos saber mais do que Deus, queremos achar que nós sabemos qual é o caminho, qual é o melhor destino missionário, qual é a missão que nós queremos e devemos realizar. No entanto, é importante estarmos atentos ao desígnio missionário do Espírito Santo. Precisamos cada vez mais sermos dóceis instrumentos da ação de Deus, da ação da graça de Deus. Precisamos cada vez mais deixar-nos conduzir e levar pelo Espírito Santo de Deus para que a obra de Deus aconteça. E por isso nós pedimos a graça da docilidade, a graça da escuta, a graça da obediência, para que nós possamos escutar, ouvir, compreender e acolher a missão que Deus tem para nós. Nós podemos concluir, que toda a missão, todo o sucesso da missão realizada, seja por Barnabé, seja por Saulo, se deve ao fato de que eles se deixavam guiar pelo Espírito Santo. Eles eram pessoas qualificadas para o serviço missionário e por isso o Senhor os escolheu, os separou e os designou para uma missão. Isso está dito textualmente. Enquanto os líderes da igreja rezavam, adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu lhes tenho chamado. E assim, depois de rezar, de jejuar, de orar, eles impuseram as mãos sobre os 2 e os enviaram. Então, eles não foram por conta própria. Eles foram chamados, escolhidos, separados pelo Espírito Santo, confirmados pela comunidade nesta imposição das mãos e neste envio. Sabemos que é primeiramente Deus quem faz a livre escolha ao convocar as pessoas para uma obra. No entanto,
Tanto Saulo como Barnabé estavam dóceis, estavam de coração aberto para acolher a vontade de Deus. Eram homens que ardiam de zelo pela causa de Jesus Cristo. Assim como Santo Antônio, Maria Claret, assim como Madre Leone, assim como Dom Geraldo. Pessoas que ardiam em caridade, ardiam em zelo, direcionados, prontos a acolher a mensagem que o Espírito Santo tinha para eles. E foram enviados a lugares distantes para levar o Evangelho aos gentios. Viajaram de Chipre para a Ásia Menor. Eram homens que tinham disposição para enfrentar tarefas difíceis. E essa disposição deles, essa atitude deles, essa capacidade deles foi percebida pela igreja. E a igreja os confirmou nesta missão. Também hoje nós somos chamados, a partir dos nossos dons, a sermos separados, a sermos enviados para esta ou para aquela missão. E a pergunta que fica, será que nós estamos com o coração ardendo, prontos, dóceis para acolher a vontade de Deus para nós, para sermos enviados em missão? Também hoje a igreja precisa que avancemos para novas fronteiras, para lugares distantes, para águas mais profundas. A igreja hoje quer alargar suas fronteiras através do apelo da igreja em saída. E nós, será que nós estamos inclinados a alargar essas fronteiras, a sair do nosso comodismo, daquilo que nós estamos acostumados, daquilo que nós já fazemos, daquilo que é fácil? O que acontece se o Senhor nos separar, nos chamar e nos pedir uma missão desafiadora, uma missão além fronteira, uma missão em lugares mais distantes? E aqui eu não estou falando apenas de além fronteira fora do Brasil. Poderia ser também, mas também é uma missão além da fronteira ali da sua paróquia, né, dos muros ali das pastorais, em lugares mais desafiadores. E é importante também que a igreja os enviou com muita alegria. E lá onde eles foram também havia muita alegria. Então a alegria é um dos sinais da confirmação da ação do Espírito Santo na nossa vida missionária. Então parece que a grande chave é deixarmos conduzir pelo Espírito Santo e estarmos atentos às necessidades da nossa comunidade. E a comunidade estar aberta para enviar aqueles que estão capacitados, habilitados e que têm dons para ir e para ser designados a outras frentes missionárias. Será que nós estamos dispostos, abertos? Ou será que estamos um pouco mornos, um pouco tíbios, um pouco acomodados? Então agora é tempo de despertar. É tempo de acolher o chamado que Deus nos faz. Seja você como leigo, como leiga missionária, seja você como sacerdote, como diácono, seja você como liderança na comunidade, e você jovem, quem sabe, chamada para uma vocação de consagração. Porque no caso, Barnabé e Saulo, eles foram separados e enviados numa missão bem particular, numa disponibilidade total para a missão. Então vamos pedir essa graça, que o Senhor nos convoque, que o Senhor nos disponha, que Ele prepare o nosso coração, faça arder em nós o zelo missionário e que nós possamos, junto com a nossa igreja, ser realmente disponíveis para fazer acontecer essa igreja em saída. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. E se você já é seguidor do canal, você sabe que todos os dias nós temos uma programação especial aqui no canal. E se você ainda não é um seguidor, uma seguidora do canal, convidamos você a fazer a sua inscrição. E como sempre, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. Seja você um missionário nas redes sociais. Cada flor que oferecemos, uma vida apresentamos, um pedido nesta prece, um clamor que aqui deixamos. Ó Leônia intercessora, nossa madre, escutai,
Pede a Deus pelos seus filhos e na luta encorajar. Ó Leônia intercessora, nossa madre, escutai. Pede a Deus pelos seus filhos e na luta encorajar.